Recentemente a gente fez uma postagem sobre o caso de um adolescente de 14, 15 anos de idade em que a mãe relatava um comportamento agressivo violento e um comportamento agressivo violento que se estendeu durante muitas horas, né? E foi muito curioso porque muitas pessoas entraram comentando, dizendo assim, olha, isso não é autismo nível 1, o autista nível 1 não funciona assim, né? Eu acho que é importante a gente esclarecer isso, porque isso faz parte de eu vou colocar isso entre aspas, de um preconceito, mas de um preconceito não no mau sentido, no sentido de uma ideia preconcebida de que autistas nível 1, eles não têm problemas comportamentais mais sérios. Isso não é verdade, né? Então, quando você... essa forma de entender isso já vem há talvez uns 15 ou 20 anos. Quando você vai analisar, eu vou colocar entre aspas novamente, a gravidade do transtorno do espectro do autismo não é exatamente a característica dos sintomas, a característica dos sinais que importa. O que importa é o quanto aqueles sinais trazem déficit, ou seja, o quanto aquela pessoa precisa de auxílio, precisa de suporte para conseguir viver. Então, isso é uma visão muito mais ampla, muito mais holística, não só do autismo, mas de praticamente todos os transtornos neuropsiquiátricos. Então, quando a gente tem lá a classificação do autismo, né, em nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte, o que é essa história do suporte? É o quanto o indivíduo precisa de suporte para ter uma vida funcional, para ter uma vida plena. Então, uma coisa importante, pessoal, da gente também entender é o seguinte, vamos separar então em nível 1, nível 2 e nível 3. Quando você observa as pessoas que estão no nível 2 de suporte e as pessoas que estão no nível 3 de suporte, você vai perceber que esse grupo nível 2, as pessoas são relativamente parecidas entre si. Parecidas no sentido de que a característica dos sinais e sintomas são parecidos, a intensidade dos sinais e sintomas são parecidos. Quando você pega o nível 3, exatamente a mesma coisa, a característica daquele transtorno nas pessoas é parecida. Quando você pega o nível 1 de suporte do transtorno do espectro do autismo, aí a coisa fica muito mais complicada. Por quê? Porque no nível 1 de suporte você tem desde pessoas que são altamente funcionais e que precisam de pouquíssimo suporte para ter uma vida plena, até pessoas que já estão beirando ali o nível 2 de suporte, que são pessoas que precisam de mais auxílio. Então, as pessoas do nível 1 de suporte, elas têm características do transtorno muito distintas entre si. E isso acaba trazendo muita confusão, porque às vezes, o autista nível 1 que você conhece, ele é uma pessoa que tem características muito oligossintomáticas, ele tem pouco sintoma, mas existe dentro desse grupo pessoas que são mais sintomáticas, né? Que são polissintomáticas. Então, vamos de novo, quando você vai analisar os critérios que definem o nível 1 de suporte, você vai ver que lá não fala nada sobre comportamento violento, nesse sentido, né? De comportamento disruptivo, de comportamento problema. Uai, seu app de vídeos curtos.